Olá, aqui é a professora Caroline com mais uma videoaula. No vídeo de hoje, eu vou dar sequência a um curso de redes, iniciando a introdução a redes, né? Vai ser a aula sobre LAN, MAN e WAN. Para ter uma noção do que é uma rede, né? Partes que compõem uma rede e o que significa os termos LAN, MAN e WAN. Bom, primeiramente, então, vamos entender o que é uma rede, né? Então, no slide aqui, o que diz? Uma rede é um conjunto de dispositivos ligados que podem trocar informações entre si, além de compartilhar recursos e aplicativos. Hoje em dia, fala-se muito em rede, né? Mas, afinal de contas, o que é uma rede? Vamos simplificar, então, ao extremo, que uma rede nada mais é do que um conjunto de máquinas que vão estar se comunicando, né? Elas vão se comunicar. Essas máquinas, elas podem ser aqui como na imagem, né? Pode ser computador, impressoras, telefones, aparelho de fax, por exemplo, etc. Vários, né? E se a gente interliga dois computadores de modo que eles possam se comunicar, né? Se conversar e trocar dados também, nós já temos uma rede de dois computadores. Se um computador se comunica com outro, já é uma rede. Se ele troca informações, já é uma rede. Um computador que manda uma impressora imprimir, ele já está ligado numa rede, tá? E uma espécie, por exemplo, de nano-internet, né? Para fazer com que as máquinas se comuniquem, é necessário interligar fisicamente essas máquinas, tá? Regular as máquinas, fazer com que falem a mesma linguagem, ou seja, utilizando a mesma gramática, né? Por exemplo, eu falo português, não vou conseguir me comunicar legal com quem fala apenas inglês. Então, na máquina, a mesma coisa. As máquinas, para se comunicarem, elas têm que estar falando a mesma linguagem. Então, se você tem um computador, uma impressora e duas máquinas, podem se comunicar. Então, você pode dizer que tem uma rede. Simples, mas é uma rede, né? E se seu computador está conectado à internet, então você já faz parte de uma grande rede, porque sua máquina pode se comunicar com milhões de outras máquinas, certo? Então é bem simples o termo rede, né? Se a gente for aí dar o conceito, o que é uma rede? É um conjunto de dispositivos ligados que trocam informações e compartilham recursos e aplicativos, né? Tá, e existem partes que compõem uma rede, né? Para uma rede funcionar, tem que ter as partes que compõem, né? Primeiro aí que eu coloquei para vocês, computadores cliente, também chamados de estações de trabalho, é o computador do usuário final. Então, vai ser o computador que o usuário está lá usando para mandar um documento para impressão, vai estar usando uma aplicação que roda no servidor, tá? E os servidores vão ser os computadores mais robustos, tá? Que compartilham recursos como discos de armazenamento de dados, impressoras. Normalmente vai estar rodando um sistema operacional exclusivo para servidor, por exemplo, o Windows Server, né? Que é um dos mais utilizados, ou uma versão de Linux também que comporta bem o servidor. Então, o servidor vai ser o cara lá que vai estar com uma aplicação, por exemplo, de banco de dados. O servidor vai ser o cara que vai estar lá gerenciando minha rede, tá? Então, o computador cliente vai ser do usuário final. O servidor vai ser o que vai compartilhar recursos. Bem legal saber esses termos, tá? Continuando aí em partes que compõem uma rede, eu vou ter a interface de rede, tá? O que adianta eu ter um computador se eu não tiver, por exemplo, uma placa de rede nele, uma placa wireless, uma entrada para um cabo? O cabo também participa, tá? Das partes que compõem uma rede, é uma das interfaces de rede. Então, o que são as interfaces de redes? Aí no exemplo eu coloquei duas imagens, tá? Duas imagens de placas de rede. Placa de redes Ethernet, por exemplo, placa de rede wireless, tá? Então, são interfaces de redes. Cabos, alguns anos atrás, os cabos coaxiais eram mais utilizados, tá?
Que nem aqui na imagem eu tenho o exemplo do cabo RJ45, né? Que é o mais utilizado, que é esse azulzinho aqui. E os coaxiais, que é esse daqui, tá? Tem também o de fibra ótica, que é esse do meio. E os cabos coaxiais eram mais utilizados, hoje não mais ainda. Ele é utilizado, porém, pouco, tá? Hoje em dia, o mais comum é o UTP, que é esse daqui que eu falei, né? O RJ45, esse azulzinho. E outro que vamos encontrar também é o de fibra ótica, que é esse aqui do meio. Esse aqui, falei azulzinho, mas vocês encontram em outras cores também, ó, amarelo, cinza, diversas cores aí, tá? E eu tenho switches roteadores, tá? Roteador é um equipamento utilizado em redes de maior porte, ou não. Hoje em dia a gente vê bastante em residências, tá? Agora o roteador já é mais comum. E ele é mais inteligente que o switch. O switch é esse daqui grandão, tá? Que tem várias portas. Porque além de fazer a mesma função do switch, ele tem a capacidade de escolher a melhor rota para que um pacote de dados deve seguir para chegar no seu destino. É como se a rede fosse, por exemplo, uma cidade, né? Vamos supor, e o roteador fosse escolher o melhor caminho mais curto para chegar ali. Escolher um caminho que não esteja congestionado, por isso que ele tem o nome de roteador. E o switch só vai fazer a função de ligação, tá? Por que o switch às vezes é melhor em certos casos? Porque ele vai ter lá tanto de portas que eu preciso, né? Tem mais portas, mas porém eu posso fazer lá uma configuração onde eu tenho roteador ligado no switch, certo? Eu tenho as redes sem fio, né? Que eu coloquei dois exemplos, coloquei um repetidor para vocês verem, né? Como que é. E uma plaquinha de wireless. Se eu tiver um notebook, ele já tem uma rede wireless. E também existem adaptadores. Então, dando sequência, entramos em LAN, Local Area Network. LAN significa, então, né, como eu já disse, Local Area Network, em português, rede local. O que é, né? Vai ser um conjunto de computadores que vão pertencer à mesma organização e que estão ligados entre eles numa pequena área geográfica, tá? Então, temos que se atentar que a LAN vai estar em uma pequena área, né? Vamos citar um exemplo bem simples aí, uma LAN house. O nome já diz, né? LAN house. É uma rede pequena dentro do mesmo estabelecimento, né? Tem lá o limite geográfico. Então, se eu tenho mais de um computador ligado em rede dentro da minha casa, eu tenho uma LAN, tá? E frequentemente através de uma mesma tecnologia, né? A mais utilizada aí é a Ethernet, né? Que é conectado por cabo mesmo, de repente eu tenho lá um roteador, um wireless, tá? Mas não passa daquilo, eu tô dentro de um local, tá? É área local, a LAN. Que nem aqui na imagem no exemplo, né? Eu tenho dois computadores, aqui um switch e uma impressora, então tem uma LANzinha pequena, tá? Algumas características da rede LAN, né? A alta velocidade, porque estou lidando com poucas máquinas, né? Não vai exigir tanto da minha internet de configuração. Baixo custo, pela quantidade de equipamentos que eu vou ter que colocar na minha LAN. Alta confiabilidade, porque é interna, né? Vai estar ali só ali dentro. Flexibilidade na instalação. Expansibilidade, é fácil eu colocar mais um equipamento se eu precisar, de repente no futuro. Facilidade de acesso, adequação à aplicação, padronização e geograficamente limitada, como eu já disse, né? Daí eu tenho a rede MAN. O que significa MAN? Rede metropolitana, tá? Então vamos imaginar, por exemplo, que uma empresa possui lá 2 escritórios, tá? Em uma mesma cidade, pode ser, e deseja que os computadores permaneçam interligados em 2 escritórios, tá? Vamos pôr em um bairro e em outro bairro, tá? Para isso que existe a rede MAN, tá? A rede metropolitana. Ela vai conectar várias redes locais, que são LANs, dentro de algumas dezenas de quilômetros. Então, se eu tenho uma rede em um escritório que é sede, um escritório que é filial,
eu já tenho uma rede MAN. Se eu tenho duas LAN houses, pode ser que no mesmo bairro ou em outro, né, um bairro do lado do outro ou distante, eu tenho já uma rede MAN, tá? Então, é quando eu tenho aqui, por exemplo, na imagem prédio A, prédio B, prédio C, eu tenho diversas redes LANs ligadas em prédios diferentes, tá? Já não tem aquela limitação igual tem a LAN, né? Que tem que estar dentro do mesmo prédio, certo? Algumas características da rede MAN é a interligação de LANs com uma distância que cobre uma cidade ou campus. Então, posso ter aí a distância até de uma cidade. Utiliza tecnologia semelhante às tecnologias que eu utilizo na rede LAN, Ethernet, Token, Ring, tá? Ring. Apresentam uma taxa de erro um pouco maior que a das LANs por causa do tamanho, né? Isso é meio que óbvio. Elas vão otimizar a relação custo-benefício devido à utilização de tecnologias semelhantes à das LANs, tá? Então, também fácil rede MAN. Bom, aí entramos em rede WAN, que significa Wide Area Network. A WAN é uma rede de comunicação de dados que funciona além do escopo geográfico de uma rede local. Então, se eu tenho uma LAN funcionando, eu estou lá fora dos limites geográficos, eu tenho uma WAN, tá? São diferentes das redes locais em diversos aspectos. Enquanto uma rede local, né, uma LAN conecta computadores, periféricos e outros dispositivos em uma única área, um único prédio, né, menor, a WAN permite a transmissão dos dados em distâncias maiores. E além disso, uma empresa deve contratar um provedor de serviço WAN para utilizar os serviços de rede da operadora. As redes locais, elas costumam ser da companhia, né, ou da organização que está lá utilizando. Vamos supor uma rede interna, né, uma intranet. E as WANs utilizam instalações fornecidas por um provedor de serviços, operadoras, como por exemplo uma companhia telefônica, empresa de cabeamento, para conectar os locais de uma organização aos locais de outras organizações, serviços externos, usuários remotos, entre outros. E as WANs normalmente vão transportar vários tipos de tráfegos, diferente da LAN, né? Vai trafegar voz, dados, vídeos. Um exemplo aí bem simples, uma rede WAN e famosa é a internet, tá? Que é a rede mundial. Ela tá fora do limite geográfico e ela é uma rede WAN. Algumas características. As WANs normalmente conectam dispositivos separados por uma área geográfica maior do que pode ser atendida por uma rede local, isso com certeza. As WANs utilizam serviços das operadoras como companhias telefônicas, empresas de TV a cabo, satélites e provedores de rede. As WANs também utilizam conexões seriais de vários tipos para fornecer acesso à largura de bandas em grandes áreas geográficas. Algumas aplicações da rede WAN, infraestrutura da rede mundial, como eu já citei, né, a internet. Comércio eletrônico, marketing, correio eletrônico, que também é mundial. Interligação de universidades e centros de pesquisas no mundo. Interligação de filiais de uma empresa, tá? Uma empresa multinacional. Novas aplicações baseadas em serviços integrados, por exemplo, aí o que está bem famoso, né, há um tempinho atrás, é a telemedicina. E aqui eu coloco uma imagem, do qual eu tenho os 3 exemplos todos juntos, né, uma LAN, então várias LANs eu tenho uma MAN, quando eu quero ligar uma MAN a outra eu posso ter uma WAN, tá, para outras redes. Então, espero que tenha ficado bem simples, que vocês tenham entendido o conceito de LAN, MAN e WAN, certo? Então, são os tipos de redes mais conhecidos desses 3. Resumindo, LAN é um conjunto de equipamentos interligados, microcomputadores, impressoras, localizados no mesmo prédio ou sala. A MAN vai interligar computadores localizados dentro de uma área geograficamente limitada, como por exemplo uma cidade, um campus universitário ou um conjunto de prédios. E a WAN vai compartilhar recursos
por uma comunidade de usuários geograficamente distantes, ok? Então é isso, espero que tenham entendido, tenham gostado. Até a próxima videoaula.